Tudo que você sabe sobre o tempo está errado. Ele não passa. Ele não existe como você imagina. E, aqui vai a verdade mais dura, você está preso numa prisão invisível chamada tempo. Olhe para a sua vida. Prazos, arrependimentos, expectativas. Tudo girando em torno desse conceito que ninguém nunca viu, tocou ou sequer explicou direito. Agora me diga, você está vivendo o tempo ou está sendo vivido por ele? A ideia de que o tempo é algo linear, com passado, presente e futuro bem definidos, é uma ilusão. Einstein provou isso, a física quântica confirma isso, e no fundo, você sempre soube. Por que um minuto esperando na fila parece uma eternidade? Mas horas com amigos passam num piscar de olhos. Porque o tempo não é real, ele é uma percepção, uma experiência manipulável. E aqui está a chave. Quem entende essa mentira, ganha poder sobre ela. Neste vídeo eu vou te mostrar como essa ilusão molda suas decisões, seus medos e até os seus sonhos. Vamos explorar os segredos que ninguém te contou sobre o tempo. Segredos que podem desbloquear uma nova forma de viver. Se você ignorar isso, vai continuar correndo contra algo que nem sequer existe. Mas se ficar aqui comigo, vai aprender como dobrar o tempo ao seu favor. O tempo, apesar de parecer uma linha reta que divide passado, presente e futuro, pode ser apenas uma ilusão criada pela percepção humana. Platão já afirmava que o tempo é a imagem móvel da eternidade, sugerindo que essa linha reta é, na verdade, um reflexo distorcido de algo muito maior e permanente. Na física, a relatividade de Einstein reforça essa ideia ao mostrar que o tempo não é absoluto, mas relativo ao observador. Ou seja, ele se estica, se contrai e se adapta conforme o contexto. Para alguém que corre à velocidade da luz, o tempo praticamente para. Então, o que realmente estamos percebendo quando dizemos que o tempo passa? A sensação de tempo está profundamente ligada ao movimento. Se você estivesse em um espaço completamente vazio, sem luz, sem som, sem movimento, o tempo deixaria de existir para você. É como assistir a um relógio parado. O ponteiro não avança, o tempo não acontece. O físico Carlo Rovelli, no livro A Ordem do Tempo, argumenta que o tempo, como percebemos, é mais uma consequência do movimento das partículas e da interação entre elas do que uma entidade real e independente. Assim, o que chamamos de passagem do tempo pode ser apenas a forma como nosso cérebro interpreta mudanças ao nosso redor. Na prática, essa percepção influencia diretamente nossa vida. Um dia tedioso parece se arrastar enquanto horas divertidas passam voando. Isso acontece porque o cérebro percebe o tempo com base na quantidade de informações processadas. Momentos monótonos geram poucos dados para serem registrados, enquanto experiências intensas saturam nossos sentidos. O tempo, portanto, não é uma linha reta universal, mas uma ferramenta de medição criada pela mente humana para interpretar o movimento da realidade. E aqui surge uma pergunta inevitável. Se o tempo depende da nossa percepção, qual é a relação dele com a informação e a consciência? Tempo, informação e consciência estão profundamente entrelaçados, quase como 3 fios de um mesmo tecido invisível. A percepção do tempo depende diretamente de como processamos informações. Quanto mais dados recebemos, mais longo parece ser o tempo. Por exemplo, um dia cheio de experiências novas parece muito mais longo do que um dia em que seguimos uma rotina monótona. O físico John Wheeler afirmou: o tempo é a maneira que a natureza encontrou para evitar que tudo aconteça de uma vez só. Essa frase não é apenas poética. Ela revela como a consciência organiza a informação para dar sentido ao fluxo dos acontecimentos. Agora pense no seguinte paradoxo: a informação existe independentemente de alguém observá-la? Se uma árvore cai na floresta e ninguém está lá para ouvir, ela faz barulho? Esse é um dilema clássico que ilustra a relação entre informação e consciência e tempo. A física quântica traz ainda mais dúvidas ao mostrar que partículas subatômicas só assumem um estado definido quando são observadas. Isso sugere que a consciência desempenha um papel ativo na criação do que chamamos de realidade. Assim, tempo e informação não são apenas ferramentas para medir o mundo, eles dependem da nossa capacidade de observá-lo. Na prática, isso significa que a forma como você organiza e processa informações afeta diretamente sua percepção do tempo. Se você passa horas rolando o feed do Instagram sem absorver nada relevante, a sensação é de que o tempo simplesmente evaporou. Por outro lado, ao ler um livro complexo ou aprender algo novo, você cria marcos temporais claros na sua mente, expandindo a percepção daquele intervalo.
Esse é um insight poderoso. Administrar o que você observa e como absorve informações pode, de certa forma, moldar o tempo. E se tempo, informação e consciência estão tão conectados, então talvez existam padrões ocultos neles, que explicam muito mais sobre a nossa experiência com a realidade. O tempo não é uma linha reta, mas um ciclo, ou melhor, uma sequência de ciclos que se repetem de forma quase hipnótica. De estações do ano, os batimentos cardíacos, os ciclos lunares, os ciclos padrões recorrentes que moldam nossa percepção temporal. O filósofo Mircea Eliade chamou isso de tempo mítico, onde tudo se repete eternamente, como se estivéssemos presos em uma espiral que retorna sempre ao mesmo ponto, mas de um nível mais alto. É como assistir ao pôr do sol. Cada dia traz um novo, mas ao mesmo tempo é sempre o mesmo espetáculo. A física também reforça essa ideia. Sistemas dinâmicos, como órbitas planetárias ou ondas sonoras, seguem padrões cíclicos. O tempo pode ser visto como uma interpretação desses padrões, uma ferramenta mental para organizar a repetição constante que observamos no universo. Carlo Rovelli, em A Ordem do Tempo, afirma que o tempo é apenas uma etiqueta que colocamos nos eventos para organizá-los em uma sequência lógica. Em outras palavras, o tempo pode ser apenas uma forma de dar sentido à repetição, uma narrativa que criamos para não nos perdermos no caos dos padrões. Na vida prática, podemos perceber esses padrões nos ciclos emocionais e comportamentais. Já reparou como algumas situações parecem se repetir em sua vida? Relacionamentos, erros financeiros, padrões de produtividade. Todos seguem ciclos. E aqui está o ponto-chave. Quem identifica esses padrões pode, de certa forma, prever o futuro. Não em um sentido místico, mas lógico. Se você entende que sua procrastinação segue um ciclo específico, pode agir antes que ele se repita. O tempo, nesse contexto, deixa de ser um inimigo e se torna uma ferramenta. Mas e quando esse padrão parece ser interrompido pelo caos? Será que o caos é realmente o fim do ciclo ou apenas mais um padrão que ainda não conseguimos enxergar? Imagine uma manhã comum. Um homem sai de casa apressado para pegar o ônibus das 7h30. O relógio em seu pulso marca exatamente 7h29 quando ele tropeça na calçada e derruba seu café no chão. Por causa disso, ele perde o ônibus por meros segundos. Frustrado, ele se senta no ponto seguinte para esperar o próximo. Enquanto olha para o horizonte, percebe que o céu tem um tom alaranjado diferente. Ao seu lado, uma mulher também espera pelo próximo ônibus. Eles trocam algumas palavras, descobrem interesses em comum e, anos mais tarde, aquela conversa casual leva a uma parceria de negócios milionária. Agora pergunte-se, o tropeço, o café derramado, a perda do ônibus, foram realmente caos ou parte de um padrão invisível que só fez sentido olhando para trás? Esse é o cerne do efeito borboleta. Um conceito popularizado pelo matemático Edward Lorenz. Ele sugere que o bater de asas de uma borboleta no Brasil poderia, teoricamente, desencadear uma tempestade do outro lado do mundo. Claro, isso não significa que toda borboleta é uma agente do caos global. O ponto aqui é que pequenas variações iniciais podem ter consequências imensas ao longo do tempo. Uma palavra não dita, um passo para a esquerda em vez de para a direita, um encontro perdido. Cada detalhe aparentemente insignificante carrega em si o potencial de reescrever a trajetória de uma vida inteira. O tempo, então, não é uma linha reta e previsível, mas uma teia entrelaçada de padrões e rupturas. A cada momento, estamos à mercê dessa dança caótica, mas incrivelmente organizada, que molda nossa realidade. Quando olhamos para nossa rotina, tendemos a ver apenas o óbvio, compromissos, horários, metas. Mas por trás disso, há uma sinfonia complexa de eventos interligados. Alguns previsíveis como o nascer do sol, outros imprevisíveis como um tropeço em uma calçada. A verdadeira questão é, o caos está interrompendo nossos planos ou apenas revelando uma nova ordem que ainda não conseguimos enxergar? E se o tempo tem essa relação tão próxima com a entropia e a energia, como ele afeta diretamente os mecanismos que mantêm nossos corpos funcionando? O corpo humano é, por si só, uma máquina do tempo. Cada batida do coração, cada respiração, cada ciclo de sono, tudo está sincronizado em um ritmo que dita como percebemos a passagem dos minutos, horas e anos. O tempo biológico não segue exatamente o mesmo compasso do tempo do relógio. Já percebeu como algumas horas de sono podem parecer um piscar de olhos, enquanto uma reunião tediosa parece se arrastar por dias?
Isso acontece porque a percepção do tempo está diretamente ligada ao consumo e à transformação de energia no nosso organismo. Como diria o físico Carlo Rovelli, o tempo é uma medida da mudança. Quanto mais energia seu corpo usa para processar informações ou experiências, mais longa parece ser aquela fração de tempo. Agora imagine uma vela acesa. A chama brilha enquanto a cera derrete lentamente. A vela é como o nosso corpo, um sistema fechado que transforma a energia em luz e calor até que, eventualmente, a cera se esgote. Esse processo é a famosa entropia, a tendência natural de todo sistema energético de ir do estado mais organizado para o mais caótico. O mesmo acontece conosco. Com o tempo, nossos corpos perdem eficiência na forma como transformam energia. É por isso que, conforme envelhecemos, sentimos que o tempo passa mais rápido. Menos energia, menos processamento, menos percepção dos detalhes. O tempo, nesse contexto, é mais um reflexo da nossa biologia do que uma entidade independente. Aplicar esse entendimento no dia a dia pode ser revolucionário. Pequenas práticas, como uma boa rotina de sono, alimentação balanceada e exercícios regulares, não apenas aumentam nossa energia disponível, mas também ampliam nossa percepção do tempo. Por exemplo, um atleta que treina regularmente percebe cada segundo de uma competição com precisão cirúrgica. Já alguém exausto após horas de trabalho sente o tempo se esvair entre os dedos. O tempo, portanto, não é apenas algo externo que acontece conosco, é também algo que sentimos dentro de nós. E quando olhamos para o paradoxo entre algo pré-determinado e a possibilidade do novo, começamos a questionar: será que o tempo é realmente um roteiro fechado? Ou há espaço para algo verdadeiramente inédito surgir? Se tudo no universo segue padrões, ciclos e leis físicas bem definidas, como pode algo realmente novo surgir? Essa é uma das grandes contradições do tempo. Ele parece ser ao mesmo tempo um fluxo contínuo e algo aberto a mudanças imprevisíveis. O filósofo grego Parmênides acreditava que o que existe sempre existiu e o que não existe jamais poderá existir. Por outro lado, Heráclito afirmava que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Duas visões opostas, mas igualmente válidas, que refletem esse paradoxo. Se tudo está predeterminado, como pode haver espaço para algo inédito? E se tudo é caótico e imprevisível, como padrões tão claros surgem e se repetem na natureza? A ciência também se debruça sobre esse dilema. No nível subatômico, partículas parecem obedecer a leis de probabilidade, não de certeza. Elas existem em um estado de potencialidade até serem observadas, momento em que assumem uma posição definida. Isso significa que o tempo pode ser um palco onde o novo emerge constantemente do imprevisível, mas dentro de um contexto que ainda respeita certas regras fundamentais. É como se o universo fosse um grande tabuleiro de xadrez, onde as peças podem se mover livremente, mas dentro das limitações impostas pelas regras do jogo. Na prática, esse paradoxo afeta diretamente nossas escolhas. Quantas vezes você já se perguntou se estava realmente no controle da sua vida ou se estava apenas seguindo um roteiro invisível? Cada decisão, por menor que seja, desde qual caminho escolher para ir ao trabalho, até com quem iniciar uma conversa, carrega em si um potencial transformador. A liberdade de escolha pode parecer uma ilusão, mas na verdade é uma ferramenta poderosa para criar novos caminhos dentro desse sistema aparentemente fechado. O tempo, então, não é apenas uma estrada reta ou um ciclo fechado, ele também pode ser uma porta entreaberta. E se for isso, o que exatamente estamos fazendo aqui? Será que existe um propósito maior por trás dessa experiência temporal? E se o tempo não for apenas um mecanismo físico ou uma ilusão perceptiva, mas sim uma oportunidade, uma chance única dentro de um tabuleiro cósmico, onde cada segundo é uma peça essencial do quebra-cabeça? Grandes tradições filosóficas e religiosas sugerem isso há milênios. No mito cristão do Jardim do Éden, a humanidade é expulsa de um estado de eternidade para viver na limitação do tempo, não como uma punição, mas talvez como uma oportunidade de aprendizado e transformação. O tempo, nesse sentido, não seria uma prisão, mas um presente, um intervalo precioso para que algo significativo aconteça. Essa perspectiva faz o tempo deixar de ser um carrasco que nos persegue com prazos e envelhecimento, transformando-se em um aliado. Cada minuto pode ser encarado como uma moeda que você gasta ou investe. Gastar tempo é passá-lo de forma inconsciente, desperdiçada. Investir tempo é usá-lo para criar algo valioso.
seja conhecimento, conexões ou impacto no mundo. Pense na rotina de alguém que passa horas intermináveis em atividades vazias e compare com alguém que dedica tempo para aprender uma nova habilidade, cultivar relacionamentos ou simplesmente refletir sobre a vida. O tempo, quando bem usado, se torna um multiplicador de propósito. Se o tempo é uma oportunidade, a grande pergunta é: para quê? Qual é o propósito final dessa experiência cronológica que chamamos de vida? Talvez não haja uma resposta universal, mas uma certeza é clara: estamos aqui para fazer algo com esse tempo. Seja construir uma família, deixar um legado, desenvolver uma ideia revolucionária, ou quem sabe, apenas contemplar a beleza do mundo em silêncio. O tempo, no fim das contas, pode ser mais do que um recurso escasso. Ele pode ser a própria chave para entender a natureza da existência. E agora que chegamos até aqui, fica a pergunta: você está vivendo no tempo ou apenas passando por ele?